Vamos lá então, pessoal, nós vamos falar agora no vídeo 3 das aulas 25 e 26 sobre o pâncreas. O pâncreas, como nós vimos, é uma glândula mista. Então aqui você tem o fígado, né, e aqui o pâncreas, tá? Fica atrás do estômago, aqui o estômago está meio transparente. Então ele tem aqui um duto, que você está vendo verdinho aqui, né, que vai derramar o suco pancreático aqui no intestino. Então essa é a função exócrina do pâncreas, né? Porção exócrina é liberar o suco pancreático, tá bom? Mas ele tem uma porção endócrina, que é a produção de insulina e glucagon, que são justamente os hormônios que vão controlar a nossa glicemia, a quantidade de açúcar no nosso sangue. Vamos dar um zoom no tecido pancreático aqui, ó. O que a gente está vendo aqui? Essas estruturas todas aqui são os ácinos pancreáticos, tá? O que é um ácino pancreático? Deixa eu desenhar aqui para vocês, ó. Imagine a seguinte estrutura. Você tem aqui o pâncreas, né? Então você tem aqui um tubo. Esse tubo tem um monte desses ácinos pancreáticos aqui, assim, ó. Vários deles aqui, tá vendo? Então aqui tem um, aqui tem outro, tal. Eu vou desenhar um aqui maiorzinho para você entender como ele é, ó. Ele é uma coisa assim. Ele é formado por várias célulazinhas, ó. Aqui várias células, uma garrafinha, até em corte, claro. Então aqui várias células, ó, núcleo das células, né? Beleza. Aí o que acontece? Esses hormônios, eles vão produzir, essas células vão produzir suco pancreático, ó. Não tem hormônio aqui não. Suco pancreático. E elas jogam aqui e esse suco pancreático vai vir para cá, juntando com o que tem aqui, juntando com o que tem aqui e tal, até sair lá pelo tubinho e cair no seu intestino. Então isso é um ácido pancreático. Imagine que eu pegue um ácido desse e faça um corte nesse sentido, ó, transversal. O que eu vou ver? Eu vou ver essa estruturinha aqui, ó. Certo? Voltando aqui na imagem, ó. Cortei aqui. O que eu vou ver? Isso aqui é uma garrafinha. Então eu vou ver essas bolinhas. Dependendo da altura que eu corto, eu consigo pegar os canais também, ó. E aí eu estou vendo os ácidos com os canais por onde vai sair o suco pancreático. Tá? Então, o duto pancreático. Aqui no meio do pâncreas tem umas ilhas, né? Então são um grupinho de células rodeadas por ácinos em toda a sua volta, tá? Isso aqui a gente chama de ilha pancreática. E na ilha pancreática é que são produzidos a insulina e o glucagon, é a porção endócrina do pâncreas, tá bom? Bom, como é que funciona a insulina e o glucagon? A insulina, pessoal, é um açúcar, é um hormônio que vai ser liberado quando aumenta a glicemia. Deixa eu explicar isso para vocês aqui, ó. Insulina. A insulina, ela vai ser liberada pelo pâncreas quando ocorre aumento da glicemia, ou seja, da quantidade de açúcar no seu sangue. Após as alimentações, quando você termina de se alimentar, sempre tem uma alta de glicose no sangue. Então, se a gente for pensar num gráfico, o que vai acontecer? Você tem lá um mínimo de glicose, você se alimenta, aumenta, aí vai diminuindo para voltar ao normal, tá? Então, o aumento da glicemia é natural quando a gente se alimenta. E por que vai cair de novo? Porque o pâncreas vai liberar insulina e a insulina estimula a entrada de glicose nas células, tá? Então, a membrana plasmática, ela tem canais de passagem de glicose, que são esses aqui, ó, né, são as proteínas transportadoras, e esses canais se abrem sempre que a insulina encaixa no receptor da célula. Então, quando você na hora que você se alimenta e aumenta a quantidade de glicose no sangue, o seu pâncreas percebe esse aumento e libera insulina. A insulina vai até as células, se liga aos receptores celulares, abrindo a porta para entrar glicose nas células. Então a glicose já entra, mas com a ação da insulina ela entra em quantidades bem maiores e levam a glicemia, né, devolvem a glicemia ao normal, que seria esse nosso gráfico aqui, ó, tá bom? Muito bem. O glucagon, pessoal, ele faz o contrário. O glucagon é um hormônio que a gente vai utilizar quando tiver baixa glicemia. Então, por exemplo, suponha que você não esteja se alimentando há muitas horas. Então, teve um dia lá que você estava na escola e não deu para almoçar, você foi comer, era 5 horas da tarde. Você ficou muitas horas sem comer. Ou você jantou
8 horas da noite, não comeu mais nada, foi dormir, no dia seguinte, 6 horas da manhã, você foi tomar café da manhã. Então você ficou muitas horas sem se alimentar. Todas as células do seu corpo vão consumindo a glicose do sangue, e aí vai diminuindo a quantidade de glicose. Nesse momento, o glucagon vai ser liberado para pegar a glicose que você guardou no fígado e liberar no sangue, tá? Então, imagine o seguinte aqui, ó. Opa, peraí. Vamos tirar isso aqui. Tirar isso para a gente poder escrever. Ó, então, pensa comigo numa coisa. Ó, aqui está o sangue. Aqui você tem as células do fígado. Por que eu estou falando das células do fígado especificamente? Porque lembra que o fígado vai guardar glicogênio? Essas células são chamadas de hepatócitos. Ó, hepatócitos, tá bom? Então, imagine que você tenha muita glicose aqui no sangue, ó, cheio de glicose no sangue. Tá? O pâncreas vai liberar insulina. Eu vou fazer grande aqui a célula do fígado, ó, tá? O pâncreas libera insulina e a insulina ela vai estimular a entrada aqui, ó, da glicose nas células, inclusive nas células do fígado. Aí essa glicose que entrou aqui, ó, ela vai ser transformada lá dentro da célula do fígado em glicogênio. O que é o glicogênio? Lembra? O glicogênio é um polissacarídeo, é uma molécula grande formada por um monte de glicoses, olha só, tá? Glicogênio. Então, lembra que o glicogênio não consegue passar pela membrana plasmática porque ele é uma molécula grande. Então, quem passa é a glicose. Muito bem. Quando você precisa de... Então, como eu falei para você, quando você está muito tempo em jejum ou você não se alimentou, né, tá dormindo e tal, vai haver uma diminuição na quantidade de glicose no seu sangue. E aí, o que acontece? O pâncreas vai liberar glucagon, o glucagon vem aqui, ó, e transforma o glucagon, ó, ele transforma o glicogênio em glicose de novo e joga essa glicose de volta no sangue, ó, tá? Então, glicose no sangue. Então, os dois hormônios, a insulina e o glucagon, aqui ficou, parece um V, né, esse U aqui. A insulina e o glucagon, pessoal, eles têm justamente a função de controlar a glicemia. Tem glicose demais, a insulina joga para dentro das células e você guarda uma parte. Tem glicose de menos, o glucagon vai lá no fígado, quebra o glicogênio que você guardou, transforma em glicose e joga no sangue para as células usarem. Tudo bem? Muito bem. Agora, como é que funciona esse processo então? Quando a gente se alimenta, vai aumentar a quantidade de glicose no sangue, isso estimula o pâncreas a liberar insulina, que por sua vez estimula a entrada de glicose nas células, diminuindo a glicemia, diminuindo a quantidade de glicose no sangue. Quando você está sem comer por muito tempo, ocorre diminuição de glicose no sangue. Isso estimula o pâncreas a liberar o glucagon. O que o glucagon faz? Ele age lá nas células do fígado, né? Hepático fígado, quebrando o glicogênio, transformando em glicose que é liberada no sangue. E aí se libera glicose no sangue e a glicemia aumenta. Então esse é o balanço feito pela insulina e pelo glucagon. Tá resumidinho aqui, ó. Aumentou a glicose no sangue, o pâncreas libera insulina, entra a glicose nas células, diminui no sangue. Diminui muito no sangue, pâncreas libera glucagon, pega a glicose que está lá no fígado, joga no sangue e aumenta no sangue. Beleza? Bom, onde são produzidos esses hormônios? As ilhotas pancreáticas, né? Lembra, ilhas aqui circuladas, ó, tem ácinos por todos os lados, né? As ilhotas pancreáticas, pessoal, tem 4 tipos de células, só que 2 interessam para nós. As células beta, que são as que produzem insulina, e as células alfa, que produzem glucagon. O que acontece na diabetes? Na diabetes, pessoal, as células alfa que estão, as células beta, né, produtoras de insulina, que estão em azul aqui, ó, elas, na diabetes elas são destruídas, né? Em diabetes tipo 1, tipo 1, elas são destruídas. Em geral, é um processo autoimune no qual o seu sistema imunológico acaba atacando as células do próprio pâncreas. Então, a pessoa ataca as células beta como se fossem antígenos e mata essas células.
E mata quantas? Ou pode matar todas e a pessoa produz zero insulina, ou pode matar uma parte, a pessoa produz um pouco de insulina e só precisa complementar a insulina que ela não consegue produzir, tá? Injetando no corpo. Mas ocorre aqui uma diminuição da quantidade de células beta, tá bom? E aí o que acontece? Sem insulina, não tem estímulo para a glicose entrar nas células e isso vai causar uma hiperglicemia, uma alta glicemia, que a gente chama de hiperglicemia. Hiperglicemia, né? Excesso de açúcar, hiperglicemia, excesso de açúcar no sangue, falta de açúcar e hipoglicemia, tá? A diabetes melito tem esse nome, melito, né? Porque na urina da pessoa sai açúcar, né? Sai glicose na urina. Por que isso acontece, pessoal? Lembra lá dos néfrons? Os néfrons eles vão reabsorver glicose, só que eles têm um limite para isso. E se tiver mais glicose lá no filtrado do néfron do que devia, ele consegue absorver um máximo, o que ele não consegue vai passar e vai sair na urina. Então é típico de uma pessoa que tem diabetes mellitus ter glicose na urina, já que o corpo não consegue reabsorver tanta glicose de volta, tá bom? A diabetes pode ser tipo 1, né, que é justamente deficiência na produção de insulina, como eu acabei de falar para vocês, a pessoa não tem destruição das suas células beta. Essa é a diabetes mais comum em crianças e adolescentes, porque ela começa cedo, tá? E tem a diabetes tipo 2, que a pessoa tem deficiência nos receptores celulares de insulina. Lembra daquela imagem que eu mostrei aqui, ó, para vocês? Imagine que esses receptores eles tenham uma deformação ao longo da vida da pessoa. Então, mesmo que ela produza insulina, a insulina não consegue se encaixar num receptor deformado, tá? Então, ele tem aqui uma forma que parece um Vzinho assim para ela encaixar, né? Imagine que ele fique assim, ó. Aí ela não encaixa mais. Então, a pessoa não deixa de produzir insulina, só que a insulina, o corpo não responde a ela. Então, a gente diz que a diabetes tipo 2, pessoal, é resistente à insulina, né? Porque a pessoa produz, mas o corpo resiste, ele não liga para a insulina, tá? E a diabetes tipo 1 é a insulinodependente. A pessoa precisa receber insulina injetável diariamente para controlar a sua glicemia. Aí você pode se perguntar, mas por que a insulina é injetável, Renato? Não dá para tomar insulina? Teoricamente daria, né? Só que a insulina é um polipeptídeo, pessoal, uma pequena proteína, tá? É um polipeptídeo. Se ela é um polipeptídeo, ela é feita de aminoácidos. E quando ela passa pelo seu estômago e pelo seu intestino delgado, ela vai ser digerida. Então eu não consigo tomar insulina porque eu faço a digestão das moléculas antes dela ir parar no meu sangue. E aí ela não vai funcionar. Por isso que a insulina tem que ser injetável, tá? Então ela tem que ir direto para a sua circulação sem passar pelo seu sistema digestório. Tudo bem? Existe um outro tipo de diabetes, pessoal, que é diabetes insípidos, que não tem nada a ver com a diabetes mellitus. Por que nada? Mas então por que se chama diabetes? Então eu explico para vocês. A única coisa que elas têm em comum são sintomas. Existem dois sintomas típicos da diabetes que são sede e grande volume de urina produzida. A pessoa faz muito xixi, tá? E tem bastante sede. E por que isso acontece? Vamos pensar na diabetes mellitus. Na diabetes mellitus, a gente tem uma alta glicemia. O sangue está sempre concentrado, cheio de glicose. E o hipotálamo, lá no seu cérebro, ele percebe essa concentração exagerada e fala, poxa, eu preciso jogar essa glicose fora, né? Jogar esse agente que está mantendo o sangue concentrado fora. Aí o que ele faz? Ele manda um sinal de sede, você fica com sede, bebe bastante água para diluir a glicose e jogar fora na urina. Só que você não consegue jogar toda essa glicose fora, né? É uma tentativa. Então o fato de você beber muita água porque o seu sangue está concentrado faz você produzir muita urina. Então são sintomas da diabetes mellitus. A diabetes insípida tem os mesmos sintomas. A pessoa bebe bastante água e produz muita urina. Mas por quê? O que tem a ver com glicose? Nada. Não altera a glicemia. É uma deficiência na produção de ADH. Lembra o ADH que atua lá no néfron reabsorvendo água? Quando a pessoa não produz ADH suficiente ou tem uma deficiência na produção desse hormônio, os néfrons não reabsorvem água. E a água que deveria ser reabsorvida para o sangue sai na urina. Sai na urina, a pessoa começa a perder água, ela tem sede. Então ela faz muito xixi porque não tem ADH, consequentemente ela começa a ter sede. Então ela também bebe muita água e produz muita urina. Tudo bem? É isso aí, pessoal. Então,
façam os exercícios dessas aulas 25 e 26 e qualquer dúvida me perguntem lá na sala, tá bom? Tchau, 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 beijo para todo mundo, até mais.